Bem-vindos ao B-Debate. A discussão de hoje mergulha num tema que, olha, mexe bastante com o imaginário da torcida do Palmeiras, né? E é sobre o ataque do time. No centro do nosso debate, dois nomes gigantes. Hulk, que é ídolo e protagonista no Atlético Mineiro, e o Everton Cebolinha, um ponta super habilidoso e peça importante lá no Flamengo. Ambos, vira e mexe, são alvos de especulação, e a grande pergunta assim que todo mundo se faz, olhando o histórico e a situação de cada um, é a seguinte: qual dos dois seria a contratação mais inteligente, de maior impacto para o Palmeiras agora? Eu vou defender a tese de que o Hulk, por tudo que ele representa, seria a contratação definitiva, um verdadeiro divisor de águas. E do meu lado, eu vou argumentar que o Everton Cebolinha, talvez de uma forma mais silenciosa, mais tática, representa um movimento muito mais alinhado com o projeto vitorioso do Palmeiras. Seria uma peça de engenharia para o elenco, sabe? E não exatamente um símbolo. Olha, para mim a chegada do Hulk seria algo sísmico. Não é só um reforço, é uma declaração de intenções. A gente está falando de um jogador que carrega um time nas costas. E o meu argumento começa por um fator que no futebol muitas vezes vale mais que qualquer planilha: a conexão emocional. É fato conhecido, público, que o Hulk era palmeirense na infância. Trazer um jogador desse calibre, que já tem essa ligação afetiva, cria uma narrativa poderosa, entende? É o tipo de coisa que inflama a torcida, que vende camisa e, mais importante, cria um ambiente em que o jogador tem uma motivação extra para dar certo. Não é só um emprego, é a realização de um sonho. E isso, em campo, faz uma diferença brutal. Além disso, a situação contratual dele, por mais que pareça amarrada, tem uma fresta. A diretoria do Atlético MG bate na tecla de que ele só sai se quiser. Ora, isso é música para os ouvidos de um clube comprador. Significa que a chave da negociação não está com o clube, que sempre vai pedir valores absurdos, mas com o próprio atleta. Se o Palmeiras apresentar um projeto que seduza ao Hulk, a parte mais difícil já está resolvida. Sim, eu entendo a força desse apelo emocional, com certeza. Mas, por outro lado, um interesse que é recorrente, calculado por parte da diretoria, como esse no Cebolinha, não seria um indicador mais sólido de um encaixe planejado a longo prazo? Meu ponto de partida é justamente o oposto do seu. A contratação do Cebolinha não seria passional, seria cerebral. O Palmeiras, segundo as fontes, já fez consultas formais por ele em momentos-chave, como antes do Mundial de 2025. Isso não é especulação de internet, é movimento de diretoria, sabe? É um sinal claro de que o departamento de futebol analisou o elenco e identificou no Cebolinha a peça que falta, o jogador com as características exatas para uma função específica. É um movimento estratégico, não de oportunidade. E tem mais, o status dele no Flamengo é um fator-chave. Ele é importante, ninguém nega, mas não é um titular absoluto inquestionável. Teve fases no banco. Um jogador do nível do Cebolinha, com o histórico que tem, quer ser protagonista. O Palmeiras poderia oferecer esse protagonismo de forma muito clara. E o próprio jogador já admitiu que seu empresário foi procurado, inclusive pelo Palmeiras. Ele foi profissional, disse que seu foco era no Flamengo, como deveria ser, mas essa porta nunca se fechou de verdade. Seria uma negociação puramente de projeto esportivo e financeiro, sem o drama, sem a novela que uma possível saída do ídolo Hulk do Atlético certamente traria. Mas aí eu discordo, porque você chama de drama o que eu chamo de peso. O que a gente vê aqui é a clássica tensão no futebol brasileiro. A aposta no ídolo, no jogador que preenche não só uma vaga em campo, mas um espaço no coração da torcida, contra a contratação de planilha puramente tática. O caso Hulk versus Cebolinha é um microcosmos perfeito dessa discussão. A motivação pessoal de um jogador como o Hulk, que poderia jogar no seu time de infância, é o catalisador mais poderoso que existe. A declaração do Atlético de que só depende dele é um sinal verde raríssimo. É um convite aberto para o Palmeiras sentar com o jogador e dizer: a gente quer você e a decisão é sua. Isso inverte completamente o jogo de poder na mesa de negociação. Mas essa inversão de poder é real ou é uma miragem? A gente precisa ser pragmática. O interesse calculado no Cebolinha indica que o clube já fez as contas. Sabe quanto custaria, qual seria o impacto na folha salarial e se continua monitorando é porque considera viável.
A situação dele no Flamengo cria uma lógica de mercado perfeita. Jogador de altíssimo nível, caro, que por vezes fica no banco. Para o clube vendedor, pode ser uma oportunidade de recuperar um grande investimento. Para o jogador, a chance de ser titular absoluto. E para o Palmeiras, a chance de contratar a peça exata que falta no quebra-cabeça tático. É uma simetria de interesses. O caso do Hulk me parece mais complexo. Depende de uma vontade que pode mudar, de um fator emocional que, na hora de discutir um contrato de milhões, pode não ser tão decisivo assim. Eu vejo de outra forma. A vontade do jogador é o que pode justamente tornar o negócio viável. Vamos falar de dinheiro então. A questão financeira barrou a vinda do Hulk antes, quando ele saiu da China. Todo mundo sabe disso. Mas o que mudou de forma tão drástica para que o salário dele, que é um dos maiores do Brasil, agora seja possível? O contexto. Primeiro, o contrato dele com o Atlético se encerra no final de 2026. Ele não é mais um jogador com 4 anos de contrato pela frente. A cada janela que passa, o poder de barganha do Atlético diminui. Segundo, ele está ouvindo o mercado. A proposta confirmada do Fluminense mostra que ele não está fechado a sair. Essa movimentação toda coloca pressão no Atlético e abre margem para o Palmeiras negociar valores mais realistas, tanto de transferência quanto de salários. A vontade dele de jogar no time do coração pode ser o diferencial para ele aceitar uma estrutura salarial que se encaixe na realidade palmeirense, talvez com um bônus por performance mais agressivos. Isso é verdade, só que a gente precisa lembrar que o Palmeiras tem uma política financeira muito rígida e bem-sucedida. Eles não rasgam dinheiro. A barreira que existiu uma vez pode muito bem continuar existindo. Não há nenhuma evidência concreta de que o patamar salarial do Hulk tenha caído. Ele continua sendo uma das folhas de pagamento mais pesadas do país, para um jogador só. A negociação pelo Cebolinha, mesmo sendo cara, seria diferente. O Palmeiras pagaria um valor de transferência alto, sim, mas que seria diluído, amortizado ao longo do contrato. O salário, embora alto, provavelmente estaria dentro de um teto mais controlável. É um investimento calculado. Com o Hulk, o risco me parece maior. É uma aposta alta em um jogador mais velho com um custo fixo mensal gigantesco. O Flamengo, por mais que queira manter o Cebolinha, sabe que ter um ativo de mais de 10 milhões de euros no banco de reservas é algo que a cartilha de qualquer diretor de futebol diz para negociar se a proposta certa chegar. A lógica de mercado, para mim, favorece muito mais a transação pelo Cebolinha. Mas futebol, e principalmente o Palmeiras da era Abel Ferreira, tem mostrado que não é só lógica de mercado. É mentalidade, é impacto, é liderança. E é aí que a gente entra na discussão de campo, no que cada um entregaria. O que o Hulk oferece transcende uma posição tática. Pensa no papel que ele teve no Atlético na conquista do Brasileirão. Ele não era só o artilheiro, ele era a referência, o para-raios, o jogador que chamava a responsabilidade nos momentos de maior pressão. É esse tipo de peso que o Palmeiras estaria comprando. É um jogador que, sozinho, eleva o patamar de competitividade de um elenco. Ele pode jogar como falso 9, pode jogar aberto na direita trazendo para dentro, tem uma finalização de fora da área que poucos no mundo têm. Ele não é uma peça, ele é um motor. Ok, nesse ponto da liderança eu tenho que concordar. O peso do Hulk no vestiário e em campo é inegável. A minha dúvida é se o que o Palmeiras mais precisa agora é desse tipo de liderança ou de uma solução tática bem específica para o lado do campo. O encaixe, para mim, é muito mais crucial do que o status. O Palmeiras de hoje joga com pontas rápidos que abrem a defesa para a infiltração de um meia como o Veiga ou para as diagonais de um centroavante. O Cebolinha potencializa esse modelo de forma cirúrgica. Ele é o especialista do 1 contra 1, o jogador que quebra a linha de defesa pelo drible, que dá profundidade pela esquerda. Ele seria a reposição com outras características de um jogador como o Dudu no auge. A pergunta é: onde exatamente o Hulk, que tende a centralizar e flutuar, entraria nesse sistema sem exigir uma adaptação tática de todo o time? A chegada do Cebolinha seria plug and play. A do Hulk exigiria que o time começasse a jogar em função dele. Mas um time grande não tem que se adaptar para receber um jogador do tamanho do Hulk. Ter um jogador assim é um problema maravilhoso para qualquer técnico. É a chance de criar novas variações, de se tornar menos previsível.
Com o Hulk, o Palmeiras ganha uma arma de bola parada, um finalizador de longa distância, um jogador físico que segura a zaga adversária. Talvez o time precise exatamente disso para furar defesas mais fechadas. Em vez de depender só da velocidade pelos lados, teria a opção da força e da técnica pelo meio. É adicionar uma nova dimensão ao ataque, uma muito mais poderosa. É ter um plano A, B e C encarnados em um só atleta. Eu vejo o oposto. A força do Palmeiras nos últimos anos foi justamente o coletivo, o sistema. Contratar o Cebolinha é reforçar o sistema. Contratar o Hulk é apostar na individualidade acima do sistema. É uma mudança de filosofia. E o Cebolinha, com sua velocidade e drible, oferece justamente a solução para essas defesas fechadas que você mencionou. É ele quem vai desequilibrar no lado do campo para criar o espaço pelo meio. Sua contratação seria uma solução tática mais precisa e, a meu ver, mais inteligente para a manutenção do modelo de jogo que deu tão certo. Seria adicionar a melhor ferramenta possível para uma função que o time claramente precisa, em vez de trazer uma estrela que pode ofuscar o brilho do coletivo. E não vamos esquecer o detalhe curioso, né? O personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, é oficialmente palmeirense. Talvez o destino dele seja verde, mas de uma forma muito mais sutil. Então, para fechar o meu raciocínio, a história do Hulk no Palmeiras vai muito além do tático. Seria a união de um ídolo em potencial com o clube do coração. Uma aposta em liderança, mentalidade vencedora e no impacto técnico e midiático que poucos jogadores no Brasil podem oferecer. A situação contratual dele, com a chave na mão do jogador, é um convite à negociação. É a chance de contratar não só um jogador de futebol, mas um verdadeiro símbolo de força e ambição. E para amarrar meu ponto de vista, o caso do Everton Cebolinha é o de uma aquisição estratégica, fria, baseada em análises técnicas recorrentes e numa necessidade tática claríssima do elenco. Representa a busca por uma peça que se encaixa com perfeição no sistema, vinda de um cenário de mercado onde a negociação faz sentido para todas as partes. É o tipo de movimento que consolidou o Palmeiras como uma potência. Planejamento, inteligência de mercado e foco no fortalecimento do coletivo. É um negócio do futebol em sua forma mais pura. No fim, como as fontes indicam, tudo isso permanece, por enquanto, no campo da especulação. Mas a discussão é fascinante porque ele expõe duas filosofias completamente diferentes de se reforçar um elenco já vitorioso. A busca pelo ídolo, pelo jogador de ruptura, com uma narrativa emocional fortíssima. Da busca pela peça de engenharia, o especialista tático, que chega para aprimorar um sistema que já funciona. A análise dos detalhes mostra que, embora Atlético e Flamengo queiram, obviamente, manter seus craques, o interesse do Palmeiras e as circunstâncias de cada um deles mantêm as duas portas entreabertas. E isso nos convida a pensar no que, afinal, seria a contratação ideal para levar o clube a um novo patamar. A resposta, provavelmente, define o tipo de futuro que o Palmeiras quer para si.